Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 33, para termos um fundo sobre aquilo que queremos meditarmos e então nos preparar para o nosso culto de oração. Nós damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos pela internet, pedimos desculpa por termos começado um pouquinho mais cedo, mas para nós as coisas acontecem por casualidade, né? Sabemos que para o nosso Deus não é assim. Esqueci o meu celular em casa e não devia ter feito isso, né? Não devia ter feito isso. Uma família lá está precisando de uma orientação. O povo fica todos desorientados, principalmente numa hora dessa, né? Então nós vamos remir um pouquinho aqui hoje o nosso tempo. Antes de nós lermos a Bíblia, vamos falar com o Senhor, o autor da palavra, mais uma vez. Grande Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Sabemos, cremos de todo o nosso coração, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, bom Deus, nós colocamos aquela família nas mãos do Senhor. Eu imagino que devem estar todos angustiados, desesperados, sem saber que posição devem tomar. Mas o Teu Espírito Santo sempre está presente. Que o Senhor dê a eles a orientação, a direção daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser falado. Então, bom Deus, colocamos aquela família nas mãos do Senhor e rogamos que o Senhor seja conosco, Pai, nesta noite, pois precisamos de Ti. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Amém. Depois você continua lendo, né? Podeis assentar. Nós estamos meditando na mensagem Desespero, nos nossos cultos de quinta-feira, né? E hoje nós queremos continuar um pouquinho mais. Sabemos que a oração, ela tem um poder efetivo diante do Senhor, o nosso Deus.
A oração move os céus a favor da pessoa necessitada. O tema da mensagem que estamos meditando é desespero. Então nós meditamos aqui que Jacó, quando soube que seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens armados, querendo vingar o que Jacó havia feito, melhor dizendo, o que Jacó havia feito. De lubriado seu irmão, enganou, seu irmão, e tomou dele a primogenitura. Então nós aprendemos aqui que Jacó pensou que se ele conseguisse a primogenitura, tudo estava resolvido, que tudo estaria bem. Porém, agora, ele descobriu que a primogenitura estava levando-o à morte. Irmão Branham nos diz que foi aí onde os pentecostais falharam. Porque receberam os dons espirituais e eles pensaram que ali já era tudo que eles precisavam. Mas o profeta disse: aquilo era apenas um começo, era apenas um princípio. Muito bem. Então Jacó, esperto como ele era, enviou presentes para seu irmão Esaú. Depois ele pensou: acho que eu enviei muito pouca coisa. Vou enviar mais presentes. Mandou um outro grupo com mais presentes. Aí ele pensou: mas sabe, isso aí não vai apaziguar a ira do meu irmão, porque ele é rico, ele é mais rico que eu, ele não precisa disso. Sabe de uma coisa? Eu vou enviar as minhas esposas com os meus filhos, e ele, vendo suas cunhadas e seus sobrinhos, certamente vai ter temor, não é? Seu coração vai doer. E ele vai fazer as pazes comigo. Mas a Bíblia mostra que mesmo assim ele não tinha segurança. Então foi quando o desespero entrou em cena. Porque quando as esperanças das coisas que a gente recorre primeiramente, quando essas esperanças desvanecem, quando o médico diz que não tem mais jeito, aí a pessoa entra em desespero. E o desespero traz Deus à cena. Então, quando ele pensou que não tinha jeito, ele cruzou o rio, desceu até o vale de Jaboque, e ali dobrou seus joelhos e começou a orar a Deus. E o irmão Branham mostra para nós que não foi uma oração de apenas 15 minutos. Mas ele orou a noite toda. E mesmo depois que ele sentiu a presença do anjo do Senhor, ele se agarrou a ele e persistiu, dizendo: eu quero ter um sinal, uma evidência de que meus problemas estão solucionados. Então o irmão Branham diz: Jacó lutou com Deus a noite toda. E quando a alva vinha subindo, então o anjo dizia: Jacó, me solte, porque a alva já vem subindo. Senão, não te soltarei enquanto não me abençoar, enquanto não me der um sinal, uma evidência. Então foi quando o anjo tocou na conjuntura de sua coxa
E no outro dia ele saiu manquitolando, né? Meu Deus! Então, a Bíblia diz aqui onde nós lemos, né? Encontro de Esaú e Jacó. No outro dia ele não precisava de nenhum policial com ele, porque ele sabia que Deus lhe havia respondido a sua oração e o havia ajudado. Então o irmão Brana diz assim: por que sucedeu assim? Por que aconteceu assim? Porque ele entrou em desespero. Ou eu recebo hoje, o amanhã poderá ser tarde demais. E no dia seguinte, quando se encontrou com Esaú, já não tinha necessidade de nenhum soldado ou ajudante. Ele saiu tranquilo a seu encontro. Por que sucedeu assim? Porque desesperou até que obteve a segurança. Amém. Mantenha-se em oração. É um conselho do profeta de Deus para nós. Mantenha-se em oração até que você obtenha a segurança. Mantenha-se em desespero até que obtenha a segurança e não tem essa atitude. Melhor dizendo, se não tem essa atitude, então não venha pedir oração. Nem tampouco venha ao altar. Espere até que seja questão de vida ou morte. Então algo sucederá. Amém. Agora, amados, a minha oração ao Senhor, creio que deve ser a sua oração também, ao nosso Deus. Tirar-nos do comodismo, ajudar-nos a vencermos a nós mesmos. Vencer, o profeta diz, a coisa que você tem que vencer é você mesmo. Suas próprias maneiras, são seus pensamentos, suas próprias atitudes. Que Deus nos ajude a vencer o nosso ego, porque nós estamos com as bênçãos de Deus em nossa mão. Precisamos ter segurança. O profeta fala de um segundo personagem aqui, ele fala sobre Ruth, que se desesperou naquela ocasião, quando a sua sogra Noemi disse: filhas minhas, por que vocês querem ir comigo? Eu não tenho mais filho. Eu não tenho marido. Ainda que tivesse marido, vocês esperariam até ele crescer para se casar com eles? Voltem, filhas minhas. Voltem para o seu povo. Voltem para o seu Deus. Nós sabemos o que foi que aconteceu. Elimeleque, juntamente com Noemi, saíram de Israel e foram para as terras estrangeira, por causa da fome, por causa da necessidade. E o irmão Brana disse que um judeu fora de sua terra, ele se encontra apostatado. Ele torna-se um apóstata. Aí você tira um exemplo, não é? Às vezes nós, por causa da necessidade, ao invés
ao invés de irmos à fonte, que nós sabemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas ao invés de irmos à fonte, nós vamos buscar um subterfúgio primeiro. Primeiro é o médico, é o doutor fulano, o doutor ciclano, que é um bom médico, e isso, e aquilo outro, e aquilo outro. É verdade, essa é a nossa tendência. E ainda quando se procura a medicina, Deus está na medicina, né? E quando se procura alguma coisa que Deus não está lá? Se Deus não está lá, então agora é a vez do inimigo, não é? Se Deus não está presente, então é a hora do diabo aproveitar a oportunidade. Ele não perde a oportunidade, ele é oportunista. É bom permanecermos no nosso lugar. É bom permanecermos na palavra. É bom permanecermos em Cristo. Então, eles saíram e lá então morreu Ebimeleque, morreu seus 2 filhos, que haviam tomado mulheres moabitas, se casado lá. Então ficou Noemi e as 2 noras viúvas. Então Noemi ficou sabendo que lá em Israel tinha fartura, quem sabe havia chovido e a terra havia produzido. Então deixou sua propriedade lá, estava voltando para a sua terra e as suas noras queriam voltar juntas. Então ela fez essa proposta: por que vocês vão comigo? Então nós lemos na Bíblia que Orfa, uma de suas noras, beijou a Noemi e voltou para o seu povo, para a sua gente, para os seus deuses. Porém, Ruth se apegou a ela. Não me instes para que te deixe, porque o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e aonde tu fores, irei eu, aonde tu passares a noite, ali passarei eu, se tu morreres, ali morrerei eu, e onde tu fores enterrado, ali serei enterrada eu, e Deus me faça isso e outro tanto mais, se alguma outra coisa me apartar do pé de ti. Se agarrou ali e não voltou. E o profeta diz: Deus a abençoou. Aleluia. Lhe deu um filho por nome de Obed. Porque lá ela casou-se com Boaz, que era um parente, tinha que ser parente para ser redentor, para redimir a propriedade. Então casou-se com Ruth e redimiu a propriedade de Noemi. E tiveram um filho por nome de Obedes, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, e de Davi veio Cristo. Amém. Porque Deus estava no assunto. Se Deus está no assunto, tudo vai sair bem. Sem nenhuma sombra de dúvida. Amém. Oh, que coisa! Eu quero ler aqui. Então ela se encontrou em desespero e clamou: onde tu fores, eu irei contigo, onde tu viveres, eu viverei, onde tu morreres, eu morrerei, onde fores sepultada, ali serei eu também sepultada. E teu Deus será o meu Deus. Ali está a coisa, disse o profeta. Ali está a coisa. Ela se desesperou e Deus a abençoou e lhe deu um filho que se chamou Obed. Logo de Obed gerou Jessé, de Jessé gerou Davi e de Davi veio Jesus, de Davi veio Cristo. Tudo isso sucedeu por causa do desespero dela. Ele fala de Raabe, da prostituta Raabe,
que ouviu o que Deus havia feito por Israel, desde o Egito, e de como eles atravessaram o Mar Vermelho em terra enxuta. E ela disse: olha, o nosso coração está desmaiando de terror. Não há ânimo em ninguém. Mas tem uma coisa. Assim como eu tenho feito beneficência para vocês, eu quero que vocês façam beneficência para mim, para a casa de meu pai. O profeta de Deus disse assim, que ela soube que ela estava em juízo, que ela se encontrava em juízo com Deus, porque toda Jericó seria derrubada. Ah, se as pessoas se despertassem, colocasse a mão na consciência e reconhecesse que o juízo de Deus está para cair sobre a terra. Então ela clamou por misericórdia e ela alcançou misericórdia. Oh, amados irmãos, olha, o profeta diz, aquela prostituta, Raabe, se encontrou em desespero. Ela sabia que a morte estava à porta e que ela se encontrava sob juízo. Logo, em seu desespero, disse: bom, vocês são espias, porém eu lhes esconderei e farei qualquer coisa se tão somente prometerem por seu Deus que minha casa permanecerá. Eles simplesmente deram uma instruçãozinha para ela. Dependura um cordão escarlate aqui no muro, sua casa fazia fundo no muro, e quando nós vier derrubar a cidade, a sua casa vai permanecer em pé. Que coisa, não é? Toda Jericó foi derrubada, mas a casa da prostituta Raabe permaneceu em pé. E aí você vai ver que ela quartejou, não é? Um general do exército de Israel. Esqueço o nome dele agora. E dali então veio Boaz. E como nós dissemos, não é? De Boaz veio Jessé, de Jessé veio Davi, e assim sucessivamente. Deus escrevendo certo por linhas que para nós parece que está tudo errado, parece que está tudo torto, mas para Deus tudo está certinho. Amém. Eles responderam muito bem: se tomas este sinal, assim será. E quando vieram para derrubar Jericó, lá estava o cordão escarlate dependurado no muro, e eles respeitaram aquela casa, e todos que estavam junto com ela na sua casa permaneceram vivos. Agora, amados, isto é assim, diz o Senhor. Não é uma história fictícia, uma história para vender livros. Nós estamos lendo da palavra de Deus. Então, amados, eu creio que nossa oração deve ser: Senhor, tira-me do comodismo. Que a verdade é que você vai orar, parece que você não encontra inspiração. Se você está orando em espírito, sem estar expressando a palavra, mas de repente a sua mente está misturada com outra coisa. Isso é verdade. Aí você volta lá de novo e começa de novo, de repente você está embaraçado outra vez. Precisamos de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você não está perdendo tempo, não.
Nós não estamos perdendo o nosso tempo, não. Nós não estamos perdendo nada. Nós estamos ganhando tudo. Amém? Porque essa vida que nós temos aqui, o profeta diz, ela é uma sombra da vida real. E por isso ela é passageira. Cedo ou tarde, ela vai ali. Mas nós temos a promessa de uma vida eterna. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó e tem misericórdia de nós. O profeta de Deus, o nosso Elias, diz assim que nós só conhecemos como humanos, porque somos humanos. Só conhecemos como humanos, porque somos humanos. Porém, temos um sumo sacerdote, melhor dizendo, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Você pode sair daqui curado, curada nesta noite. Vamos abrir o nosso coração. Estamos diante, servindo o mesmo Deus de Jacó. Aleluia. Se for preciso ele dar-nos um sinal para sairmos daqui manquitolando, não tem problema. O que importa é alcançar, não é? Alcançar a bênção desejada. Amém.